Muito boa tarde, se Deus quiser. O meu nome é Tomás Magalhães. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Antes de arrancarmos e de vos apresentar o convidado do dia, quero agradecer aos novos mecenas: Carolina Batista, Francisca Silva, Raquel Araújo, Zélia Santos, Helena Capela, Luís Machado, Wanda Monteiro, Diogo Silva, Tobias e Mário Correia. Muito obrigado por apoiarem o projeto. Se vocês também estiverem interessados em fazê-lo, há de haver um link à minha volta, outro na descrição. Passam a fazer parte de um grupo de pessoas, pensadores livres, acho eu, com pouco julgamento, que de vez em quando se juntam para conversar, para jantar, para fazer trilhos. É altamente, recomendo. Também é um grupo de WhatsApp muito interessante. Este episódio é também apoiado pela Highwell. A Highwell é uma plataforma de psicoterapia online. Todos os psicólogos estão inscritos na ordem dos psicólogos e vocês podem descarregar a aplicação, passar por um processo interessantíssimo de onboarding, em que respondem algumas perguntas sobre aquilo a que estão à procura e aquilo que procuram no psicólogo. A partir daí podem experimentar 15 minutos grátis com os psicólogos que quiserem até encontrar a pessoa certa, e só aí é que começam a pagar pela primeira vez. Se quiserem um desconto, há também um link aqui na descrição, é 15 Despolariza, o cupão, e obrigado Highwell pelo apoio. Finalmente, apresento-vos ao convidado do dia, Sérgio Sousa Pinto. Olá, obrigado. Vou ler aqui a tua bio. Foi escrita com a ajuda do ChatGPT. Nascido em 1972, Sérgio Sousa Pinto é um político e jurista português com uma longa carreira no Partido Socialista. Foi secretário-geral da Juventude Socialista em 94 e em 95, com apenas 23 anos, tornou-se deputado à Assembleia da República. Em 99 foi eleito deputado ao Parlamento Europeu, onde serviu até 2009, e durante este tempo presidiu a delegação para as relações com o Mercosul, que é o mercado comum da América do Sul. Durante o mandato de António Guterres, destacou-se na luta pela legalização das uniões de facto, da igualdade de direitos para casais homossexuais e da interrupção voluntária da gravidez. Fazem que era considerado um progressista dentro do partido e atualmente, pelo menos economicamente, é muitas vezes associado mais à ala da direita do PS e preside a Comissão de Negócios Estrangeiros, integra diversas comissões parlamentares e mantém um perfil ativo no debate político e mediático. É mais ou menos isto, não é? É, mais ou menos. Então, o Despolariza começa sempre com uma rúbrica que é Lotaria Genética e Social, porque eu acredito que as pessoas são muito influenciadas por aquilo que lhes saiu nessas duas lotarias e isso que influencia a vida delas. O que é que te calhou a ti na Lotaria Genética e Social? Como é que eram os teus pais? Que ideias é que viajavam entre as mentes de tua casa? Nunca tinha pensado muito nisso da lotaria genética. A lotaria social é uma lotaria sem história, porque nasci numa família da classe média, não posso dizer que sou um herói da classe operária, que passei muitas necessidades e que tenho um mérito extraordinário, porque as minhas origens eram muito humildes. Portanto, esse choro não vem a propósito. Também não posso vangloriar-me de uma vida de exceção, nascido em berço de ouro e beneficiando de todas as amenidades da existência. Também não tive, porque os meus pais também não eram ricos, não tinham fortuna. E, portanto, sou um prosaico filho da classe média portuguesa. E os teus pais o que é que faziam? Então, o meu pai trabalhava numa navial e a minha mãe trabalhava no Ministério das Finanças, na Direção-Geral do Património do Estado. E eram socialistas? Eram, mas não eram socialistas especialmente empenhados na vida política. Não eram mesmo nada empenhados na vida política. Mas valorizavam a vida política, achavam que era interessante que os filhos se lessem, estudassem, se interessassem, tivessem opinião. Mas eles próprios não tinham, quer dizer, a minha mãe e o meu pai, não estou a ver nenhum deles com o mínimo de vontade, de vocação ou paciência para se meterem no partido político. Então como é que achas que isso apareceu na tua vida? Apareceu na minha vida muita gente da minha geração, porque eu nasci em 72, não é? Também não tive a gloriosa possibilidade de ser um militante antifascista, porque o regime caiu, tinha um ano e tal, mas aqueles anos a seguir eram anos muito politizados na sociedade portuguesa. A minha escola também era uma escola muito politizada e respirava-se política, e toda a gente falava de política, e a política ocupava os jornais em permanência. Era um país diferente, um país em que a política controlava tudo, a maior parte da economia estava nacionalizada, portanto,
E havia aquelas questões sobre um modelo de sociedade, o projeto de sociedade, como é que Portugal ia ser, questões muito teóricas e muito abstratas sobre, antes de fazermos as pazes com a evidência que somos aquilo que temos que ser e que podemos ser, que é um país democrático, liberal, da Europa Ocidental, uma democracia representativa. A coisa é menos empolgante do que os delírios de 75, 76, 77, mas felizmente que vivemos num regime democrático, animado por pessoas normais, pessoas comuns, sem vias originais para o socialismo, sem loucuras, sem impérios anacrónicos, sem saudosismos. Pronto, somos um país normal, que é aquilo a que as pessoas devem aspirar se quiserem ter uma vida boa e tranquila. Eu só nasci passado 15 anos do teu nascimento, mas são realmente 15 anos que fazem bastante diferença, porque para mim a ideia de alguém com 7 ou 8 anos fazer um cartaz político é muito estranha. Ainda por cima era um cartaz sobre o quê? Alianos. Portanto, foi em 1970, a candidatura presidencial dos Alianos, e eu fiz um cartaz, votei Ianes, com um boneco do Ianes. Era fácil desenhar o Ianes tem uma cara muito fácil de reproduzir, não é? E era só pôr um chapéu, daquele chapéu de oficial das Forças Armadas, um nariz proeminente, queixo, umas patilhas enormes que ele usava na altura, óculos escuros, um pouco latino-americanos, e estava feito o general Ianes. Votei Ianes. Mas quem é que te convenceu que isso era uma ação importante a fazer? Foi a sociedade? Não tinhas um tio ou alguém? Ninguém me convenceu, nem tios, ninguém. Era normal. Eu tinha amigos que não eram pelo Ianes, outros eram pelo Ianes. Depois, quando veio a candidatura presidencial de Mário Soares, eu também tinha aqui apenas 12 anos. E também achei boa ideia fazer autocolantes. Nessa altura fiz autocolantes, a dizer voto a Soares. Porque não havia autocolantes do Soares, lá na escola só havia autocolantes do Freitas do Amaral. E, portanto, eu decidi que podia fazer uns com aquelas etiquetas dos cadernos. E pronto. Nessa altura já tinha idade para ter juízo, mas continuava nestas vezes. Só faltava teres vendido. Mas isso não era nada especial, porque não tenho a menor inclinação comercial, não tenho qualquer talento para o negócio. Essa minha venture ia ter prejuízo de certeza. Com 12 anos, lembro-me o mais novo até, lembro-me de ir à Feira do Livro com os meus pais. Eu ia para a banca das edições Avante comprar coisas do PCP e li com uma idade absurdamente jovem o Partido com Paredes de Vidro do Álvaro Cunhal, que ainda guardo, acho imensa graça, está todo sublinhadinho. E pronto. Hoje em dia realmente isso parece uma aberração. E eu agora, depois de ter filhos, também às vezes olho para eles e penso, mas alguma vez passar pela cabeça destes dois irem ler o Partido com Paredes de Vidro? Mas pronto, as gerações são realmente muito diferentes, não é? Cada geração é um planeta diferente. E o meu planeta é este. E acho que há outra diferença, pelo menos estou a falar daquilo que eu vi, da minha experiência e dos meus amigos, mas o Mário Soares, para quem nasceu em 87, claro que era uma figura importante, mas eu sinto, para quem é da tua geração, era assim uma figura, principalmente para quem gostava de democracia, era assim uma figura meia endeusada, não era? Para a minha geração talvez não, porque eu, quando me começo a interessar pela política a sério entre aspas, estávamos em pleno governo do Bloco Central, que era a coisa menos empolgante para um miúdo, não é? Todo radical, idealista, o Bloco Central, uma enorme coligação entre os dois partidos moderados, na altura considerava muito à esquerda daquilo, não tinha o Bloco Central em altíssima conta. E só depois é que percebi que aquilo foi realmente, que o governo do Bloco Central foi um governo patriótico, foi indispensável, permitiu corrigir todos os erros que tinham sido cometidos durante os governos da AD, os desequilíbrios nas contas públicas, e que levaram o país a um resgate que foi decisivo. Foi o resgate de 85, que nos permitiu, 84, 85, que nos permitiu entrar na CE. E isso só foi possível porque o PS e o PSD aceitaram partilhar o fardo político daqueles anos, que foram anos difíceis, de austeridade, mas que foram indispensáveis para o país normalizar as suas contas públicas e para criar condições para ser admitido no clube da Comunidade Europeia. E também a minha geração não é a geração que assistiu aos grandes enfrentamentos do Soares, não é?
O Soares antifascista não existe para mim, não é? Existe só através dos livros, porque não tenho qualquer memória, não é possível dessa. E o Soares, que enfrentou o comunismo e o projeto político-militar do PCP e do esquerdismo em Portugal, e que o derrotou contra todas as probabilidades, não é? Foi a primeira vez na história em que os mencheviques derrotaram os bolcheviques. Também não era uma criança da primária, e portanto toda essa admiração e esse respeito que eu tenho pela figura histórica de Mário Soares também foi adquirido da mesma maneira que tu, através dos livros. Mas eu tive um privilégio, que foi conhecê-lo, não é? Mas o Mário Soares não era uma pessoa que gostasse excessivamente de falar do passado, era uma pessoa muito mais interessada no futuro. E eu, diferentemente, era mais interessado no passado do que no futuro. Mas, E escreveram um livro em conjunto, certo? Sim, escrevemos. Como é que foi essa experiência? Bem, como é evidente, a ideia partiu dele. Seria uma grande impertinência da minha parte. Hoje em dia há muita gente muito atrevida, mas eu não sou assim. E não me ocorreria convidar o Mário Soares para fazer um livro comigo. Ele é que quis fazer aquele livro e fizemos-lo, e foi uma experiência muito interessante. E eu acho que o livro é engraçado. Ainda hoje acho que o livro tem interesse e é bom. Permite-me relembrar o pensamento do Mário Soares e relembrar o meu pensamento naquela altura. Não é? Entretanto, as coisas também mudam e nós mudamos com elas. É um dos teus maiores orgulhos ter escrito um livro com o Mário Soares? Sim, sem dúvida. Tenho um grande orgulho nisso, acho. Porque isso, eu era muito... Que idade teria eu? 30 anos, 30 e poucos anos, 31, 32, por volta disso. Mas eram amigos? Porque é que ele te escolheu a ti? Isso não sei porque ele escolheu a mim. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele achava muita graça ver quer dizer, 50 anos depois, com 50 anos mais novo do que ele, o que é um socialista hoje? Já quer ver o que é isto? O que é ser socialista? Um tipo nascido em 1972. Ele tinha nascido em 1924. Então acho que ele tinha essa curiosidade. E depois tínhamos interesses comuns, não é? A história, a literatura, tudo isso nos interessava. E tínhamos muito em comum e tínhamos perspectivas diferentes, porque as dele muito moldadas pelos autores dele e as minhas muito moldadas pelos meus. Ele mais francófilo, eu mais anglófilo, e pronto, isso permitiu-nos ter conversas que ele terá achado engraçadas. De outra forma, não vejo porque é que me havia ter convidado para fazer aquilo. E é engraçado, a palavra socialismo realmente é daquelas que eu pelo menos sinto que mudou muito, porque se calhar quando o Mário Soares começou a se interessar por política, a palavra socialismo tinha um dos seus significados era a porta para o comunismo, ou a fase social antes do comunismo, e hoje em dia já não é bem assim. Não, as pessoas têm que ser percebidas na sua geração. E o Mário Soares nasceu numa época... Ele nasceu poucos anos depois da Revolução Russa, da Revolução de Outubro, e quando o Mário Soares se aproxima da maioridade, o que é que ele pode verificar? Aqui em Portugal, os democratas, os liberais, opositores e os progressistas, aqui em Portugal eram os republicanos, os homens do reviralho, era uma geração, eram só assim uns senadores da República, mais ou menos, uns perseguidos, outros deixados em paz, mais ou menos respeitosamente pelo salazarismo, e do outro lado havia o salazarismo, que era uma ditadura de tipo fascista. Sobretudo nos anos 30, até procurou, inclusivamente, embora fosse na sua essência fundamentalmente uma ditadura ultraconservadora e reacionária, nos anos 30, seguindo a moda dominante, apropriou-se de alguns dos elementos fascisantes, como um técnico do fascismo veio cá e contou. Sim, elementos fascisantes, muita naquela coreografia toda, as celebrações de 1940, do mundo português, as bandeiras, a mocidade portuguesa, a saudação romana. O regime tentou, era um regime clerical, reacionário, ultramontano, mas nos anos 30 quis armar-se em modernaço. Portanto, tentou copiar as modas, e temos aquela fotografia do Dr. Salazar sentado à secretária com uma fotografia assinada do Mussolini. Portanto, a seguir à guerra, claro que toda esta iconografia era altamente inconveniente e foi banida
Mas, de facto, o regime teve essa característica fascisante ou fascista, tanto faz. E, portanto, Soares viveu nessa época. Nessa altura, aparece algo que é uma novidade. E a novidade são os partidos comunistas. Os partidos comunistas adquirem uma grande força na Europa Ocidental, saem da Internacional que fica entre a Segunda Internacional dos socialistas e os sociais-democratas, na verdade, e fazem a Internacional Comunista, e há essa cisão, e é aí que se começa a esboçar uma diferença entre os velhos socialistas e o novo comunismo, os marxistas, leninistas. Os socialistas também eram, não todos, mas eram marxistas, de uma maneira geral. Também havia outra tradição do Proudhon, dos franceses, bem, enfim, não vamos baralhar isto. Mas só essa cisão teve a ver com, alguns achavam que os comunistas não se deviam envolver na Primeira Guerra, certo? Que era uma coisa imperialista, e outros achavam que se deveriam envolver. Sim, os comunistas acusaram, durante anos, os comunistas acusaram os sociais-democratas na Alemanha, porque na Alemanha o Partido Social-Democrata já era o maior partido, em 1914 era o maior partido da Alemanha, mas era um partido que vivia sobre um regime autocrático, militarista, comandado pelo Kaiser e pelos seus ministros. O Parlamento tinha muito menos poderes, mas em todo o caso o maior partido era o Partido Social-Democrata, dos trabalhadores alemães. E o SPD. O SPD, Partido Histórico da Europa. Hoje vi umas sondagens, acho que vai ser o pior resultado desde 1887, ou seja, qualquer coisa. Um resultado horrível, depois podemos falar disso, se quiseres. Mas portanto, o SPD, o que é que faz? O SPD vota o orçamento de guerra alemão. Não é? É isso que os comunistas acusavam. Vocês, sociais-democratas, não. Nós é que somos os verdadeiros internacionalistas. Isto é uma guerra que não interessa nada aos trabalhadores. E os sociais-democratas traíram os trabalhadores e votaram ao lado da burguesia, da aristocracia. Que ganhava dinheiro com a guerra. Ganhava dinheiro com a guerra, ou que estava a discutir na guerra, pretendia arbitrar interesses que eram fundamentalmente deles e não do povo. O povo era apenas carne para canhão de um lado e do outro. Certo. Mas, por outro lado, também os mesmos socialistas em França tiveram o grande opositor da guerra, uma figura que ainda hoje representa em toda a Europa a oposição à guerra, o grande socialista Jean Jaurès, que acabou assassinado. E, portanto, mas para Jean Jaurès os comunistas não têm, aparentemente não têm nada a apontar. Na Segunda Guerra Mundial os comunistas também eram antifascistas e antinazis, mas deixaram de ser. Quando a União Soviética celebrou o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, que aliou Hitler à União Soviética de Stalin e criou as condições para que a Alemanha invadisse a Polónia e depois a França, sentindo que o seu flanco leste estava garantido, porque a economia russa estava também largamente orientada para alimentar o esforço de guerra nazi. E, portanto, nessa altura as relações entre os nazis e os comunistas não foram tão más como isso. Voltam a agravar-se quando Hitler invade em 1941, quando invade a União Soviética. Entretanto, os sociais-democratas estavam todos naturalmente em campos de concentração e na prisão, muitos comunistas também, muitos também, depois assassinados, ou que acabaram por ser liquidados no sistema concentracionário nazi. Mas enfim. E portanto Soares vem. O que é moda? O que é que está a acontecer? O que é que está a aparecer? Onde é que está a novidade? Onde é que está aquilo que parece que está, como agora se diz, a propósito de tudo e de nada, do lado certo da história? É o movimento comunista internacional. E então Soares torna-se um jovem comunista. Mas é a frequência do Partido Comunista e a vontade que o Partido Comunista tinha de que Mário Soares passasse à clandestinidade, coisa que ele não queria, e outras experiências. Há uma que é muito interessante. Mário Soares é um jovem e vai a Paris falar com o embaixador a seguir à guerra da Checoslováquia, uma grande figura. Eu agora não consigo reproduzir o nome, não me lembro. Teria que ver, mas sim, era um homem que estava na prateleira da política, tinha-se desentendido com o Tito, perdão, o Tito era, aliás, esta grande figura não era nada da Checoslováquia, era da Jugoslávia, e o Soares tinha preparado uma linda redaçãozinha para ler, chegava lá e desbobinava o seu texto. E chegou lá e assim fez. E ele estava na prateleira, tinha sido posto embaixador da Jugoslávia em Paris. Soares vai lá falar com ele, lê o seu bonito texto, e o embaixador, um homem desiludido por tudo aquilo que tinha visto, tudo o que tinha assistido, tudo o que tinha vivido, diz-lhe assim: mas o senhor não percebe
que no meu país só há anticomunistas e burocratas. Ou seja, você vive num planeta que não existe, de generosidade, idealismo, mas ouça, a realidade não tem nada a ver com isso. E, portanto, Quando ele diz burocratas, está a falar do partido, das pessoas do partido. Não, o partido e o Estado eram a mesma coisa, não é? Sim, é isso quem não era do Estado. partido não ia a lado nenhum, não é? O Estado era tomado pelo partido, o partido e o Estado eram a mesmíssima coisa, e portanto era um partido em que os revelhos revolucionários eram agora burocratas instalados, todos ao serviço dos interesses do partido, e que, como nós sabemos hoje, a elite da classe operária, a vanguarda revolucionária, vivia em condições muito diferentes do resto da população, e no fundo constituiu-se numa nova aristocracia, uma espécie de uma aristocracia operária de comunistas semânticos, mas que viviam como, enfim, pequenos oligarcas, ou grandes mesmo, num sistema comunista que era um sistema de miséria e de opressão, e que só sobrevivia por causa da polícia, basicamente, e da força. Vamos então mudar aqui de tema. E é só para acabar isto. E é nesta altura que o Soares e outros da geração dele fazem o quê? Reinventam o socialismo, não é? Que na Europa sempre teve um nome, sempre chamou o nome histórico a social-democracia, e no sul da Europa começou a chamar-se socialismo democrático, não é? Por oposição ao dito, como se dizia na altura, socialismo real. O socialismo real, ou socialismo científico, era o comunismo. E o socialismo democrático era a social-democracia europeia, não é? Okay. Muito apoiada pelos sindicatos, e com a tentativa de transformar a sociedade num sítio mais decente, igualitário, justo, desenvolver todo o aparato do Estado Social e governar, mas só por via eleitoral, vencendo eleições, aceitando e defendendo acima de tudo o jogo democrático. Quando o comunismo, evidentemente, sendo eles leninistas, diziam que a democracia não conta para nada, porque os políticos dos sistemas democráticos são os gestores da burguesia. São os gestores da burguesia. É a burguesia que manda em tudo. É a burguesia que manda em tudo, naturalmente. E então eu queria passar aqui para... Vamos voltar à tua história. Os Jotinhas. Porquê é que eu e tanta gente cresceu com tão má impressão dos Jotinhas? Eu cresci um bocadinho com esta ideia de que quem chega a primeiro-ministro é quem entra cedo no JS e dá as palmadas nas costas certas e torna-se um boy. Porquê é que existe esta ideia? E concordas? Não. Essa ideia existe por várias razões. Existe porque, por um lado, as juventudes partidárias têm muitos dos defeitos que os partidos também têm. E isso está à vista numa sociedade liberal, transparente, democrática. Todos esses vícios estão expostos. E, portanto, nós podemos com toda a tranquilidade estar aqui os dois a dizer o que nos apetece sobre as juventudes partidárias, que não nos vai acontecer nada, não é como antigamente, antes do 25 de Abril, em que certas coisas a serem ditas acabavam, e quando nós saíssemos daqui estava ali a polícia, metíamos num carro e lá íamos nós para a PIDE. Portanto, nós hoje dizemos o que queremos, e as juventudes partidárias também são objeto desse escrutínio de uma sociedade aberta em que tudo está mais ou menos à vista. Depois há muita gente que se considera democrática, porque nós somos um país onde toda a gente se diz democrata, as pessoas batem com a mão no peito e juram pela democracia, mas não têm cultura democrática. Aliás, uma coisa que Mário Soares dizia com muita razão é que foi um milagre fazer uma democracia num país com tão poucos democratas, porque as pessoas, toda a gente é democrata, mas as pessoas não gostam do Parlamento. O Parlamento sempre foi, de todos os órgãos de soberania, aquele que é menos apreciado pelos cidadãos, nos estudos de opinião, porque as pessoas estão lá. O Parlamento é o quê? É o espaço onde se gera o conflito social, não é? Em vez de andarmos à pancada, nós temos ali um momento onde as diferentes visões sobre o que deve ser a sociedade e a economia e o mundo e tal, são ali esgrimidas diante do país, por pessoas eleitas por nós, geograficamente, supostamente, não é? Supostamente nós quando elegemos alguém é do nosso, para representar o nosso lugar, pois na prática não é bem isso que acontece. Sim, na prática é isso que acontece, mas isso podemos dizer, essa é outra discussão que podemos ter também, mas seja como for,
aquilo é o espetáculo da democracia a funcionar, mas as pessoas não gostam do espetáculo da democracia. As pessoas gostavam mais daqueles cavalheiros sisudos com ar responsável, que falavam como estadistas grávidos de sentido da responsabilidade histórica e que se imaginavam descendentes diretos de Dom João II. E portanto, quer dizer, daquela ditadura catedrática e bafienta e já putrefacta do salazarismo senil, as pessoas têm uma... E depois também a democracia é o regime do homem comum. Portanto, nós vemos ali sentadas pessoas iguais ao homem comum, são pessoas como nós, quer dizer, já não é o Duque de Palmela, nem o Duque da Terceira, já não é o Saldanha, nem são as elites sociais, históricas, económicas, não, agora são as pessoas comuns, o tipo igual ao que a gente vê no café e tal. Tudo isto conduz a uma certa desacralização da política, e a política aparentemente só merece respeito quando não reproduz exatamente aquilo que nós somos e também provavelmente aquilo que nós merecemos. Uma coisa que se verificou por exemplo, no princípio do sistema democrático inglês no século XIX, quando é largado o sufrágio, os partidos de massas começam a organizar-se, porque os partidos de massas são os partidos que representam os trabalhadores, em princípio não eram capitaneados por nenhum aristocrata de corte, não é verdade? E então o que é que se verificava? Às vezes acontece, não é? Depois aconteceu, olha, por exemplo, o estágio do Partido Comunista Italiano, um Berlinguer, que era o Marquês de Berlinguer, e o chefe da esquerda em Portugal era o Sá da Bandeira, mas enfim, e depois o Duque de Olé. Mas enfim, também era uma esquerda diferente. Seja como for. O que é que se verificou? Verificou-se que as massas populares, chamadas a exercer o seu dever cívico, naturalmente tendiam a votar nas notabilidades tradicionais. Ou seja, se naquela terra, algures em Inglaterra, havia um grande aristocrata, terratenente, votavam, como sempre, como seu representante, no Marquês disto ou daquilo. Ou nos grandes plutocratas, os grandes milionários. E, portanto, os partidos de massa são uma tentativa e aqui vem aquela coisa da consciência de classe, não é? A ideia de explicar às pessoas que a função delas não é elegerem o mais notável das pessoas que vivem naquele círculo, naquela paróquia, naquele não sei o quê, mas votarem alguém que possa ser porta-voz dos seus interesses, dos interesses delas, que não estão devidamente representados por alguém que vive noutro universo, que não tem qualquer relação com aquelas... Então o que é que aconteceu? Muito engraçado. A política inglesa era uma política oligárquica, porque ninguém que estivesse no Parlamento precisava de trabalhar. Eram pessoas que vinham de rendimentos. Os lords. Eram os lords. Hoje em dia há uma separação das casas. Sim, quer dizer, na altura acho que havia uma sobreposição maior. Havia um aristocrata, na altura não sei como é que era, mas até há pouco tempo, para se sentarem na casa dos comuns, tinham que, ou na Câmara Baixa, tinham que abdicar do título, não é? Um aristocrata não podia ser primeiro-ministro e integrar a Câmara Baixa. Mas quando os partidos de massas de esquerda, no caso inglês o Labour, não é, começam a eleger deputados, começa pela primeira vez a ocorrer um fenómeno, que é os políticos não têm dinheiro para exercer as suas funções. Como não têm fortuna pessoal, não vêm da elite social, têm que trabalhar. Portanto, não podem passar a tarde sentados em Westminster. E então, numa primeira fase, os sindicatos financiam os políticos de esquerda, não é? Portanto, dão-lhes um salário para eles poderem exercer os mandatos para que forem eleitos. E é assim que historicamente começa a remuneração dos políticos. A remuneração dos políticos começa quando a democratização da própria vida política conduz aos lugares cimeiros do poder pessoas que não têm fortuna pessoal. Agora é engraçado pensar quando vemos o Chega e esta gente toda a fazer estes discursos populistas quanto aos salários políticos, vão ser divididos, cortados em metade e tal. Convém dizer que em Portugal os políticos são muito mal pagos, não vale a pena insistir nestes tópicos também. Mas quer dizer, é o total desconhecimento da origem das coisas. Os políticos só são pagos e só começaram a ser remunerados quando pessoas sem fortuna pessoal, pessoas que não vinham dos escalões superiores da sociedade, em virtude do sistema democrático, começaram a ocupar os órgãos de soberania.
Então, isto relaciona-se com os Jotinhas dessa forma? É verdade, já me conhecia que isto era tudo as Jotinhas. Portanto, as pessoas que são contra os partidos, portanto, não têm cultura democrática, são contra o Parlamento, estávamos exatamente aqui, as pessoas são contra o Parlamento, são contra os partidos, não há nenhuma forma de organizar a vida política democrática sem partidos, não existe nenhuma solução. De onde é que vêm os partidos? Também convém saber. Bem, os deputados chegavam, eram eleitos pelas respectivas terriolas e depois chegam ao Parlamento e começam a perceber que existem outros like-minded, pessoas que têm os mesmos pontos de vista, as mesmas ideias gerais sobre a sociedade, estrutura de valores parecida. Uma estrutura de valores parecida, que defendem medidas comuns. E então esses deputados todos começam a organizar-se para terem uma espécie de comitês eleitorais comuns. Ou seja, em vez de cada um fazer a sua campanha, começam a organizar-se para nós representamos este ponto de vista e organizam esta coisa. E é desses comitês eleitorais que nascem os partidos políticos. Esta é a história dos partidos políticos. Portanto, nós não podemos ter uma democracia representativa com um parlamento sem partidos. Mas quem não quer criticar o sistema, por ignorância ou por má fé, critica os partidos. Os partidos, o quê? Aquele vem do partido. Mas as pessoas de onde é que hão de vir? De uma incubadora? Das academias? Mas quem é que sai por regra das academias neste abençoado retângulo meridional? São génios que vão salvar a pátria? Não era o salarismo governado, não era uma ditadura catedrática em que quase todos os ministros eram professores universitários? Porque nós estamos sempre à procura, certamente seríamos muito melhor governados se não fosse esta corja, desta dita classe política que vem que emana dos partidos. Que são os partidos? São antros de podridão e vício, de onde só saem estes homúnculos que desgraçam Portugal. Isto é um discurso antidemocrático. Isto é um discurso absolutamente antidemocrático. Há muita gente que sabe que isto é um discurso antidemocrático. E então, para não atacar os partidos, ataca o quê? As juventudes partidárias, não é? São mais difíceis de defender, porque existe aquela ideia. Bem, eu pergunto, as juventudes partidárias respondem a uma necessidade. São aquelas pessoas que gostam de fazer política e que estão nos partidos, que são mais jovens. Há várias características da vida. As juventudes partidárias não são apenas um apêndice etário dos partidos, tipo uma espécie de kindergarten no político. Não. São pessoas que têm uma perspectiva diferente sobre a sociedade, sobre os problemas. Nós concordamos com a sua perspectiva, com a sua visão das coisas, ou discordamos, mas são realmente uma introdução à política. A política não é só ler calhamaços sobre os teóricos do liberalismo, o Benjamin Constant e o do marxismo e não sei o que. Não há nada disso. A política também é feita dessa experiência de socialização com outras pessoas. Pessoas que são muito diferentes de nós, que vêm de uma parte do país completamente diferente da nossa, que têm uma experiência de vida radicalmente diferente da nossa, que vem com origens sociais muito diferentes. As juventudes partidárias são um bocadinho como um antigo serviço militar obrigatório. Nós somos arrancados àquele círculozinho que é o nosso e que nós extrapolamos e imaginamos que é o país. Tipo, ser jovem é ser como eu e os meus amigos. Não. Ser jovem em Portugal é muito diferente. As realidades são muito distintas. E a juventude partidária é um espaço onde gente de mais diversa proveniência, com os mais diversos interesses, mas com esta vocação da política, o gosto da política, se encontram e aprendem sobre eles e sobre o país que têm. Por exemplo, eu se posso dizer, e acho que posso dizer, que conheço o nosso país, devo à juventude socialista, calcorriei vezes sem conta para cima e para baixo. Enquanto secretário-geral. Enquanto secretário-geral da juventude socialista. Portanto, eu não tenho essa perspectiva negativa e acho que ela geralmente disfarça uma aversão aos partidos e às instituições básicas da democracia. Foi uma grande resposta e muito culta, mas... Um bocado grande mais, talvez. Não, está top, eu gosto assim. Mas não existirá na mesma um mecanismo muito mais baseado em simpatia e lealdade do que competência, que permita alguém com os talentos certos nessas dimensões mais de nacional porreirismo conseguir subir dentro da JS, tornar-se secretário-geral como tu, aí tornar-se deputado e um dia ele chegar a primeiro-ministro por ser um porreiro e um bom político, mas não ser uma pessoa se calhar com os melhores valores ou muito competente economicamente. Existe isso, claro que existe. Mas há certas coisas que se fazem parte
da natureza humana, são dados permanentes da natureza humana. Mas há quem diga que eu sou conservador, não me considero conservador, como é evidente, que eu sou conservador justamente por causa de ser pessimista em relação ao homem e acreditar que existe natureza humana, e por isso é que é tão interessante ler a literatura de há 200 anos, Hobbes, ou ler os antigos, ou ler os clássicos. Porquê? Porque quando o tema é o homem, nunca se desatualizam, porque existe uma coisa chamada natureza humana. Como dizia o Tucídides, o grande teorizador da natureza humana, que dizia, e então o que é que eles fizeram? O homem, sendo aquilo que é, fez isto. Sendo aquilo que é, esta ideia de que nós somos capazes do melhor e do pior, e existem certas permanências na nossa maneira de lidar com fenómenos intemporais, a família, o amor, a morte, o medo da morte, a ambição, a inveja. Por isso é que a literatura é tão rica e infinita, não é? Porque nós estamos sempre numa relação de empatia com as personagens literárias que viveram na imaginação de alguém há 200 anos. E o mesmo se passa na política e na natureza humana. Mas alguém acha que as universidades, são um Palerma, já num estádio superior de degenerescência mental, é que imagina que a universidade é o território da meritocracia. Então, e os padrinhos, as vassalagens, as promoções, os idiotas funcionais que chegam à cátedra. Mas nós não assistimos a no grande palco da vida, nesta grande comédia, nós não vimos a todas essas disfunções, todas essas injustiças, todas essas aberrações. Elas estão lá como estão em toda a parte, não é? Claro, okay. Estavas a falar do quê? Qual foi o teu exemplo? O meu exemplo? Sim, eu falei da academia. As empresas. As empresas é a mesma coisa, mas o que são as empresas? As empresas são tiranias, são pequenas tiranias, não é verdade? É uma palavra um bocado forte. Não é nada forte. Então, as empresas, tal como vão lá ver, por exemplo, as Forças Armadas, as empresas não podem ser outra coisa. As Forças Armadas não é uma empresa, é diferente. Está bem, mas agora estou a falar das Forças Armadas. As Forças Armadas, se as Forças Armadas funcionassem de acordo com o princípio democrático, não serviam rigorosamente para nada, como é evidente. É um domínio onde não pode existir o princípio democrático. Tem que ser erradicado. Não faz lá falta, não faz parte da natureza da coisa. As empresas, como é evidente, também não podem ser democráticas. Mas as empresas podem ter um modelo de gestão que tenham mais em consideração os interesses dos trabalhadores. Mas agora só temos duas hipóteses. Uma, ou depositamos toda a nossa confiança e a nossa esperança nos sentimentos cristãos e na bondade natural dos patrões e empregadores, ou os trabalhadores se organizam, criam sindicatos e têm poder reivindicativo. E a história demonstra que quem não tem poder reivindicativo está desgraçado. Eu gosto mais da ideia de cooperativa. Pronto, está bem. Mas a ideia de cooperativa é uma ideia muito simples. É uma ideia de a empresa ser dos trabalhadores. Eu também gosto muito da ideia de cooperativa, mas essa ideia, infelizmente, não fazia parte das nossas ilusões todas, antes nos anos 60 e 70. Não é? A ideia de que será possível uma economia inteiramente cooperativista, em que os meios de produção, para usar a linguagem do tempo, em que os meios de produção são dos trabalhadores. Nós hoje sabemos que uma empresa com um princípio hierárquico é muito mais eficaz do que não todas, do que muitas cooperativas, do que da generalidade das cooperativas. Por isso é que o socialismo democrático só tem, como sempre teve, que as coisas também não mudam neste aspecto, ou tem a capacidade de se adaptar a certas evidências e a certas lições da história e a certos dados de uma realidade que está em permanente transformação, ou torna-se numa relíquia, numa coisa de museu, como aconteceu ao comunismo, não é? Que é uma curiosidade. Ainda existem cooperativas muito fortes, mas não é uma coisa que se veja muito. Não, as cooperativas, quando funcionam, são admiráveis e aqui funcionam. Há muitas cooperativas, por exemplo, de habitação que funcionam muitíssimo bem, provam bem. Agora dizer assim, eu quero acabar com o capitalismo e quero uma sociedade cooperativista. Bem, quer dizer, quem é que pode dizer uma coisa destas sem ser uma pessoa um bocadinho inclinada para o delírio? Mas a mim agrada mais, dentro das visões utópicas económicas de esquerda, o cooperativismo é que mais me agrada, porque as pessoas... não é? As pessoas são realmente donas do seu tempo, pelo menos parcialmente, e estão a participar sem ser preciso haver uma revolução que rouba tudo a toda a gente e que fica tudo de todos. Por isso... Mas o cooperativo faz muito bem, porque quem é que eram as grandes figuras do cooperativismo em Portugal? Eram justamente os republicanos progressistas, não é? Da linha do António Sérgio, do Cortesão, eram todos que queriam, a Seara Nova, eram todos grandes adeptos, todos advogavam nem capitalismo, nem sovietização e coletivismo. Queriam uma sociedade cooperativista. O cooperativismo sempre foi uma ideia muito forte junto nos socialistas. Agora, uma coisa é nós ficarmos todos
todos contentes e felizes e orgulhosos quando vemos uma cooperativa a funcionar bem. E toda a gente contente, sem patrões, a trabalhar para ela, a servir a comunidade. Pá, enquanto socialistas, enche-nos as medidas. Agora, advogar uma sociedade assente no cooperativismo como alternativa global ao mercado e ao capitalismo, pá, isso aí eu recomendo a consulta a um especialista, porque realmente não. Olha, e há aqui um dilema moral que eu acho que és a pessoa perfeita para falar sobre isto, que é a disciplina de voto. A disciplina de voto dentro dos partidos sempre me fez um bocado de confusão, porque embora eu perceba que existe uma força por trás de todos votarem da mesma forma, ou seja, há um peso, se quiseres, de ética utilitarista, o indivíduo que foi lá, não é, que foi lá posto pelo povo, foi posto, se calhar por ser quem é lei e não por ser daquele partido. Como é que tu te sentes quando dizem, olha, aqui isto tem disciplina de voto e tu pensas de maneira diferente? Como é que fazes esse dilema moral? Como é que o resolves na tua cabeça? Eu acho que esse dilema põe-se mais nos outros partidos e muito pouco no PS, porque o PS é muito minimalista no que toca à disciplina de voto. É raro haver disciplina de voto. A disciplina de voto aplica-se à matéria orçamental e a pouco mais. Em tudo o resto prevalece a tolerância e a liberdade de voto. E deve ser assim. Porquê? Porque nós temos um sistema misto em que existe essa componente individual, os eleitores votam numa pessoa, as pessoas pensam em quem vão votar, vão ver as listas, não é? E por outro lado, quer dizer, as pessoas não podem participar, nem podem candidatar se não for no quadro de um partido, isso não é possível. Ou as condições são tão difíceis de pôr de pé que nunca se materializam. Aliás, quando uma personalidade qualquer quer pendurar-se num partido veículo, geralmente vai buscar um partido daqueles que estão semi-mortos e de repente aparece como candidato daquilo e nós interrompemos. Mas o que é aquela pessoa está fazendo naquele partido? O partido é o veículo que lhe permite candidatar. Porque o nosso sistema não está organizado para candidaturas uninominais. Mas o André Ventura não só conseguiu isso, como conseguiu pôr mais 50 depois com ele. Sim, constituiu um partido, não é? Sim. Conseguiu eleger mas foi sempre o candidato de um partido, não é? Sim. É sempre partido. A questão é saber se, por exemplo, eu ou tu, se quisermos candidatar-nos à Assembleia da República, podemos fazê-lo sem inventarmos tu o Partido Cooperativista e eu o Partido dos Socialistas fartos disto. Quer dizer, nós não podemos criar, não faz sentido criarmos um partido para nós, um partido pessoal, não é? Vota no meu partido que sou eu, basicamente. Não. Portanto, o nosso sistema, que é um sistema proporcional, sempre representativo, proporcional. Mas se calhar deveria ser possível, mas isso é outra conversa. É outra, mas quer dizer, eu também não tenho uma posição de princípio, mas a verdade é que quando nós olhamos quando se fazem aquelas projeções, imagina que num sistema profissional organizamos isto por freguesias, ou de uma maneira ou de outra, com os círculos assim ou assados, e depois aplica-se os resultados das últimas eleições a este modelo para ver o que é que dava. Nós verificamos coisas absurdas, por exemplo, nos anos do professor Cavaco Silva, praticamente a Assembleia era toda do PSD. Todos os círculos tinham sido ganhos, seriam ganhos, se o sistema fosse aquele, pelo PSD. E ficaríamos com uma Assembleia tipo, sei lá, a Coreia do Norte. É muito difícil, porque nós temos uma cultura muito diferente da cultura inglesa. Não é? A sociedade inglesa é muito diferente. Eles têm aquelas zonas, tipo aqui, a minha circunscrição há 200 anos trabalhista, e portanto é sempre o Partido Trabalhista que vence. Então eu sou ali de Mayfair. Mayfair é sempre, elege um Tory desde quase do dilúvio. E portanto, quer dizer, as realidades são diferentes. Não é? Em Portugal, o que os estudos têm indicado é que se calhar este é mais um daqueles domínios em que nos temos que contentar com aquilo que é bom, porque não conseguimos, porque a perfeição é impossível. Nós nunca estamos satisfeitos com o sistema. E o sistema é um sistema democrático, é um sistema representativo, deixa os partidos todos satisfeitos, os partidos pequenos, não é? Com o sistema maioritário, eles por simplesmente desapareciam, não é? Era como no Reino Unido. Praticamente só existem aqueles dois partidos. Agora apareceu este Reform e os liberais, que são a velha fusão entre os sociais-democratas, que são uma dissidência do Labour, e os velhos liberais, os velhos Whigs, não é verdade? Mas os sistemas maioritários, com candidatura, com um círculo e tal, em que as pessoas sabem exatamente quem é o seu candidato, o seu representante, têm essa pequena desvantagem. Os partidos pequenos não metem ninguém ou ficam muito subrepresentados. Portanto, não há sistemas perfeitos. Os sistemas são todos imperfeitos. O nosso não acho que seja especialmente mau. Dentro então da disciplina de voto, se tu imagina que há uma votação qualquer que não há disciplina de voto, ou seja, não vos é comunicado isso,
mas toda a gente vota parecido e tu votas diferente. Achas que vais ser penalizado na tua carreira dentro do PS por causa disso? Não sei, mas que uma pessoa não pode passar a vida a pensar na carreira, porque senão tem uma vida infeliz, não é? Uma vida horrível, uma vida política, toda ela dominada pelo cálculo, é uma vida indigna de ser vivida, não é? Uma pessoa tem que aceitar as consequências das suas decisões, quantas vezes não votei eu já de maneira diferente do meu partido? Eu lembro de uma coisa qualquer, já nem me lembro exatamente, não queria dizer aqui qual. Mas sentes que isso te possa ter prejudicado? Quer dizer, votar diferente do partido não me prejudicou. O que me traz talvez prejudicado é ter esta inclinação para defender os meus pontos de vista quando considero que o partido está a seguir uma linha errada. Mas isso quer dizer, privar um político da sua voz é destruí-lo, então é um boneco. Então podem pôr lá um matraquinho, uma coisa articulada, na primeira fila carrega-se no botão, levantam-se os bonequitos todos no plenário. Isso também é a destruição completamente do sistema democrático. É preciso o equilíbrio entre a legitimidade do partido, a legitimidade do deputado individualmente considerado, com a sua consciência, com a sua opinião, e no PS esse problema não existe, justamente porque o princípio de liberdade de voto é o princípio dominante, quer dizer, é uma regra subsidiária. Há liberdade de voto. Mas claro, em momentos fundamentais tem que haver disciplina, porque senão o partido não consegue negociar, não consegue ter... Imagine-se um orçamento onde vão todos os deputados para casa a meditar se são a favor ou contra. Bem, ninguém sabe o que é que vai resultar daquela loucura, daquela anarquia generalizada, na verdade. Portanto, aí tem que haver uma conversa dentro do partido, tem que se chegar a uma posição comum. E as pessoas que não concordam com a posição comum têm que se submeter a ela em nome da legitimidade maioritária, porque a vida é assim mesmo. Mas acho que o PS nisso sempre teve uma linha bastante... Eu às vezes vejo no PSD as pessoas parecem violentadas, por exemplo, quando se vota coisas como, por exemplo, relacionadas com a interrupção da gravidez. Há sempre pessoas com uma cabeça mais arejada naquela bancada e que se vê que estão a ser torturadas, que têm que votar contra propostas progressistas que elas gostariam perfeitamente e correspondem ao seu pensamento sobre estas questões sociais, como é que se lida com o aborto clandestino e tal. Estão ali, coitadas, obrigadas a votar contra a sua consciência. Mas quando são coisas éticas nunca há disciplina de voto. Peço desculpa, mas há, infelizmente. No PSD, de forma oculta? Não é oculta, é claríssima. Eu tenho ideia que só existe disciplina de voto, qualquer que seja o partido, quando não é uma coisa ética, como a eutanásia, aborto e esses temas por aí fora. Não, então não há disciplina de voto na eutanásia e no aborto. O PS, até há algum tempo atrás, isto também tem a ver com as características das lideranças. No tempo do Rio havia uma grande tolerância. Agora as coisas são um bocadinho diferentes, mas no PSD o tempo do Rio foi uma exceção. Sempre foi um partido muito inclinado para a disciplina de voto, não é? No tempo do Rio havia uma grande tolerância, porque o Rio próprio foi uma pessoa... Eu lembro quando eu apresentei a lei de despenalização da IVG em Portugal em 1997, só 3 deputados do PSD é que votaram a favor da despenalização do aborto. E um deles foi o Rio, contra a disciplina de voto do PSD. Portanto, e chegou na mesma a líder do partido, por isso é bom sinal para quem tem medo das pessoas votarem, independentemente da opinião das pessoas sobre o aborto ou a eutanásia. O facto de alguém votar contra e ainda assim conseguir chegar ao topo, para mim é bom sinal, é que há liberdade de pensamento, pelo menos nos partidos do Bloco Central. Eu acho que há liberdade, são partidos diferentes, a latitude não é a mesma, mas há liberdade de opinião, e realmente as únicas pessoas que vale a pena ouvir são aquelas que são livres, porque as que não são livres, o que é que fazem? Fazem como em certos partidos, que eu não vou nomear, embora toda a gente perceba quais são, em que as pessoas falam através de cassetes, quer dizer, falar com Manel, Augusto ou Amílcar é exatamente a mesma coisa, porque eles vão desbobinar a linha oficial do partido. É muito entediante. Isso é insuportável. Apanhar pessoas assim é insuportável. A quarta palavra, uma pessoa já se sabe como é que vai acabar a frase. Sim. Exato. Vamos então pegar aqui num dos momentos de ruptura, que foi em outubro de 2015, tu demitiste da Direção Nacional do PS, e eu gostaria de saber se teve mais a ver com não concordares com o golpe de secretaria que foi, de repente, o PS
afinal ter ganho as eleições de uma forma que nenhum português esperava, ou se teve mais a ver com a aliança a partidos mais à esquerda, com ideias que tu não aprecias muito? Bem, eu não qualificaria a geringonça como um golpe de secretaria. Eu é que gosto de usar essa expressão. Pronto, e podes perfeitamente usá-la. Eu não concordei com a geringonça porque entendi que nós, no nosso sistema, temos um conjunto de regras escritas e temos um conjunto de regras não escritas. E a mim pareceu-me que havia uma regra não escrita, segundo a qual quem vence as eleições deve ser respeitada o seu direito a tentar governar e a governar. Não quer dizer que o governo se aguenta, cumpre a legislatura, mas deve ter uma oportunidade de governar porque venceu as eleições. Até para o contrário do que se diz para aí. Aliás, as pessoas têm opiniões, geralmente, as opiniões das pessoas tendem a coincidir com os seus interesses, uma coisa que se vai observando, uma pessoa vai crescendo e vai coincidência. Há uma coincidência extraordinária entre as opiniões e os interesses de cada um. Tem-se teorizado que não, as pessoas não votam nas pessoas, nos candidatos a primeiro-ministro, as pessoas votam nos partidos. Os partidos chegam à Assembleia com uma legitimidade que é aquela que resulta do seu peso político-parlamentar, a força de cada partido exprime-se no número de deputados que consegue meter na Assembleia. Os deputados são o veículo e instrumento das posições do partido pelo qual foram eleitas, e este é um sistema magnífico, admiravelmente parlamentarista. É o apoio parlamentar que conta. Quem tem apoio parlamentar forma governo. Bem, isto é uma doutrina que não se pode dizer que seja inteiramente falsa. Há verdade nisto, mas há outra verdade também, é que as pessoas, quando vão votar, e esta é que eu julgo que adere melhor à realidade, as pessoas, quando vão votar em eleições legislativas, pelo menos aquelas que votam nos maiores partidos que têm a possibilidade de eleger o primeiro-ministro, as pessoas votam muito na personalidade do candidato. Isso é decisivo, é decisivo. Não é tanto nas figuras que vão nas listas de deputados em cada distrito. É na figura do candidato a primeiro-ministro. Isso é uma coisa absolutamente determinante. E essa vontade popular deve ser respeitada. Essa é a minha objeção principal. Não foi tanto a questão de uma aliança de esquerda. Embora eu não fosse um entusiasta de uma aliança de esquerda. Eu não via com bons olhos uma aliança de esquerda. Mas eu nunca sairia da direção do Partido Socialista porque o PS entendia aliar-se à esquerda. Eu diria o PS pode aliar-se à esquerda, mas tem que fazê-lo antes das eleições. Ou seja, o eleitor tem que ter noção de que votar no Partido Socialista significa votar numa coligação de esquerda. Quer dizer, é assim. Quando Jorge Sampaio, rompendo a guerra entre o PS e o PCP, esta animosidade que vem desde a Revolução, se candidatou à Câmara de Lisboa com o apoio do Partido Comunista e do seu satélite, os Verdes e não sei mais quem, anunciou, quer dizer, vinham no boletim, era uma coligação por Lisboa, cabeçada por Jorge Sampaio, que vinham os símbolos, PS, PCP, certo. Isso faz parte da lealdade como democrática. A Aliança Democrática. Como a Aliança Democrática fez também. Isso faz parte da lealdade, da relação entre os partidos e os eleitores. Quer dizer, muitos eleitores, certamente, não teriam votado PS, eu digo isto com absoluta convicção, não teriam votado PS se achassem que a alternativa à governação do Passos Coelho era uma coligação com o PCP e com o Bloco, e essas opiniões têm que ser respeitadas, as pessoas não podem sentir que foram ludibriadas. Portanto, foram questões de princípio desta natureza. Politicamente também não acho que fosse uma ideia genial, uma coligação com a esquerda, pela simples razão que nós temos uma fase histórica em que não há muito a aproveitar dos pontos de vista dos partidos à esquerda do PS. São partidos que têm uma lógica exclusivamente redistributiva da riqueza e não se preocupam nada com o problema da criação. Quer dizer, eu passo a vida a dizer isto aos meus camaradas e amigos e ao povo de esquerda com quem eu falo. Como é que vocês querem ter uma social-democracia sueca num país que tem um produto que é 1/3 da Suécia? Não há milagres, não é possível. Obrigado. Não é possível. É isso mesmo. E portanto este país, para sair da cepa torta, o que nós precisamos
não é de perseguir, castigar, invetivar, regular, castrar o pouco mercado que nós temos. O que nós temos é que ser capazes de gerar, em vez de ser um capitalismo mendicante e deprimente, pendurado no Estado e nos favores e não sei o que, um capitalismo de terceiro mundo, nós precisamos ter uma economia de mercado vibrante, de economias que não dependem do Estado, que não precisam do Estado, que idealmente nem querem ouvir falar do Estado, e que geram riqueza, e que geram postos de trabalho, que geram bons salários, e que podem pagar bons impostos, e que o Estado pode pegar no produto pode pegar nessa receita e derramar e criar condições de igualdade social. Isto é que é a social-democracia. Porque se não for isto, e para usar uma expressão de Mário Soares, estamos aqui a defender um socialismo de miséria, que ele nunca quis. Agora que ouvimos o monólogo Sérgio Sousa Pinto, Iniciativa Liberal, é o momento perfeito para eu te desafiar com a seguinte pergunta, que não deve ser nova para ti, deves ouvir isto sempre que conheces alguém novo, mas como é que uma pessoa com essas ideias continua no Partido Socialista, se o Partido Socialista foi quem dominou este país praticamente desde o 25 de Abril, acho que foram 21 anos dos últimos 30 que teve no poder, nessa altura fomos ultrapassados economicamente, a nível de crescimento, por muitos países do leste, temos uma carga fiscal relativamente elevada, temos grávidas que de repente não têm onde parir. Porquê é que as pessoas hão de votar PS e porquê é que uma pessoa com essas ideias há de continuar no PS? Bem, com essas ideias, essa é a parte mais fácil, porque o PS sempre foi um partido que quis para o país um desenvolvimento económico, com o setor privado. Quer dizer, o PS de Mário Soares sempre foi um PS que considerou que era preciso fazer crescer a riqueza nacional e que os investidores, os empresários, fazem parte da nossa comunidade nacional e têm um papel fundamental na prosperidade e no bem-estar da nossa sociedade. Só que tem que ser uma sociedade onde os empresários não são empresários porque herdam fortunas dos avós ou porque fazem contratos muito rendosos com o Estado, mas são pessoas com talento e todas as pessoas têm possibilidade da altura, sem vocação, jeito, inclinação, interesse, conseguem reunir algum capital, qualquer pessoa se transforma num empresário. Não é um país onde existem meia dúzia de empresas e 150 famílias que comandam o país há 100 anos porque o país não tem mobilidade social e, portanto, cada um nasce e morre atarrachado à condição em que nasceu. Portanto, quer dizer, o PS nunca foi contra uma economia de mercado próspera. Não sim, é sim, mas na prática há casos de TAP e há outras tendências para querer que as empresas sejam públicas, empresas grandes. Isso não vai muito de acordo com o teu discurso. Não vai. Eu acho que eu não tenho nada contra a propriedade pública de certas empresas. Quando se manifesta que a propriedade pública, quando é manifesto que a propriedade pública é mais vantajosa para os consumidores, para a economia, para a sociedade, para o país, portanto, eu sou a favor que as empresas mantenham na esfera empresarial do Estado. Agora, quando não se vislumbra nenhuma razão para que uma empresa seja pública, não sei porque é que ela há de ser pública, e acho muito bem que ela regresse ao setor privado, que é o setor onde ela pertence. Portanto, tenho sobre isso uma visão prática e não ideológica. É preciso avaliar qual é que é a situação que mais serve ao interesse geral, porque nós, os socialistas, não temos que ser estatistas. Os socialistas têm que ter uma sociedade com igualdade de oportunidades, em que ninguém fique para trás, em que os mais dotados, os mais talentosos, os mais implacáveis, os mais privilegiados não podem esmagar os menos dotados, os menos capazes, os menos implacáveis, os menos avarentos, os menos gananciosos. Quer dizer, não é possível. Isto é a social-democracia ao estilo do Karl Popper, quer dizer, e da tradição liberal, socialista, liberal, social-democrata, europeia e anglo-saxónica. Uma sociedade decente, em poucas palavras, uma sociedade decente. E não uma sociedade como aquela que nós vemos diante dos nossos olhos, onde assistimos à acumulação de riqueza como não existe provavelmente nenhum paralelo histórico. Não é? Nós hoje vimos estes bilionários, trilionários, como riqueza que ultrapassa o PIB de 20 países todos somados. Isto é uma aberração económica. Uma economia que concentra este nível de acumulação de riqueza é uma doença, é uma patologia que vai ter custos sociais, mas vai ter custos políticos, porque isto não é sustentável. E a revolta contra uma sociedade que consente esta acumulação obscena de riqueza nas mãos de poucos, é uma sociedade que perdeu todo o sentido de comunidade. Não é possível imaginar que um ser humano é tão inferior ao outro que um possa não ter nada e o outro ter um PIB equivalente ao dos Países Baixos. Isto não é possível. Isto é uma aberração, o sistema está viciado e funciona em favor de alguns. E as pessoas, a partir de um certo nível de riqueza, o único risco que correm é enriquecer ainda mais. Enquanto aqueles que estão na base não conseguem sair da cepa torta. É como jogar num tampo inclinado.
onde vencer é praticamente impossível. E, portanto, ser socialista, ser social-democrata, do meu ponto de vista, é isto. E não existe isso noutros partidos? Ou seja, já alguma vez pensaste, como Sérgio, não como pessoa do Partido Socialista, que se calhar a maneira de tu melhor servires Portugal seria, em vez de tentares mudar o Partido Socialista por dentro, ires para um outro partido ou começares um partido? Já refletiste sobre isso? Nunca me passou tal coisa pela cabeça, porque eu sou um socialista. Eu já tenho um partido. O meu partido é o Partido Socialista. O meu partido tem, sob muitos aspectos, evoluído num sentido que eu não aprovo. Não é o meu. Acho muito rígido. Acho um bocadinho ossificado em certas coisas. Parece querer declarar guerra à realidade. Porque eu assusto-me com isso, porque eu olho para outros partidos que hoje são fósseis políticos, e eu noto que são partidos que acham que a realidade está errada, eles é que estão certos, e a realidade não está errada. A realidade, nós temos que lidar com os factos da vida, não é considerar que a nossa narrativa, só porque é uma construção lógica deslumbrante, que ela se sobrepõe aos factos, e os factos são estes. Goste-se ou não, a única forma de nós e os nossos filhos, os nossos descendentes viverem melhor é o país produzir mais riqueza. Não se conhece nenhuma forma de criação de riqueza alternativa a um mercado. Então o que é que vamos fazer? Vamos destruir a economia portuguesa para oferecer no âmbito do Estado Social mais algumas liberalidades, não sei o quê, e vamos sacrificar a economia portuguesa? Não. Se calhar o que nós precisamos é ter reguladores mais fortes que impeçam os gigantes da distribuição de fazerem o que querem, de esmagar os produtores, de esmagarem os agricultores, de esmagarem as cooperativas, de abusarem dos consumidores. Então, e a banca? Acabar com os evidentes cartéis da banca. Porque é que o banco público está sempre metido em todos os cartéis da banca? Para que é que serve um banco público? Se é para fazer isto, mais vale entregá-lo ao privado. Quer dizer, estas são as grandes questões que um social-democrata se deve pôr. Não é andar sempre a insistir em novas conquistas, como eles dizem, conquistas que são, porque as conquistas, o que é uma conquista? Uma conquista é pôr o Estado, ou seja, nós, a pagarmos mais uma coisa qualquer. Só que nós, para podermos pagar mais uma coisa qualquer, temos que ser capazes de pagar mais impostos. E, quer dizer, quando uma economia pobre já tem este nível, quando os rendimentos são baixos e o nível de tributação já é o que é, nós estamos a asfixiar as famílias, estamos a asfixiar as empresas, estamos a asfixiar toda a gente. E, portanto, quer dizer, fazer um discurso de verdade e fazer um discurso que está em paz com a realidade e que pensa como é que nós podemos agir sobre a realidade, como é que podemos fazer este país a criar mais riqueza, ser mais competitivo, reguladores mais fortes, reguladores credíveis, justiça que não deixe prescrever os casos todos e que intervenha e ponha na ordem a banca, ponha na ordem a distribuição, ponha na ordem os grandes setores que verdadeiramente comandam a economia portuguesa e que têm enorme influência sobre o poder político. Quer dizer, esse é o debate de um social-democrata. Mas não, nós continuamos sempre na mesma coisa. Quem é que aumentou as pensões em 4 euros para os idosos? Vamos nós. Isso faz-me lembrar uma frase que eu te ouvi uma vez dizer do António Reis, que é: a esquerda em Portugal tem todo em comum ter no centro do seu imaginário ético-afetivo o 25 de Abril. Eu sinto que uma das grandes dificuldades de conseguirmos comunicar à classe política e à população em geral a importância da criação de riqueza é que a criação de riqueza tem uma conotação negativa neste imaginário afetivo que tu citaste, este senhor. Nós somos, quando se fala em criação de riqueza em Portugal, as pessoas pensam logo, é neoliberal. E não é. As pessoas, cada pessoa, nós devíamos tentar criar criadores de riqueza, não empregados, porque criadores de riqueza criam emprego e criam impostos e enquanto não conseguimos ultrapassar essa barreira, que eu já agora eu acho que isto substituiu um bocado o catolicismo, o 25 de Abrilismo, até já disse isso uma vez neste podcast e levei-me com muito hate no Twitter, mas eu acho que o 25 de Abrilismo veio de alguma forma substituir o catolicismo no sentido em que é a nossa... Eu vejo a maneira como o país fica decorado no 25 de Abril e a força com que as pessoas sentem, e é uma coisa mesmo muito, muito, muito profunda. Eu diria que aqui há duas questões.
A primeira tem a ver com essa coisa do imaginário ético-afetivo. O 25 de Abril, aquilo que a definição de António Reis é boa, eu estou sempre a citá-lo, para que não se pense que a definição é minha. Eu acho realmente que o que definia, pelo menos a esquerda, e talvez ainda defina, a esquerda é composta pelas pessoas que têm no centro do seu imaginário ético-afetivo o 25 de Abril. Mas eu acho que isso está a mudar um bocadinho, que eu cada vez vejo que nas novas gerações há realmente muita gente de direita que não tem ressentimento nenhum contra o 25 de Abril e acha que o 25 de Abril foi a melhor coisa que nos aconteceu porque éramos um país miserável com uma ditadura decrépita. Acho que a maior parte. A maior parte. E portanto eu acho que cada vez o 25 de Abril, felizmente, é cada vez mais consensual. Embora continuem a ter uns figuras mais ou menos cavernícolas que... porque as suas famílias, ou as empresas da família, ou seja lá o que for, ou o privilégio herdado era completamente diferente antes do 25 de Abril, têm saudades daquele tempo, porque não conseguem, não têm capacidade mínima de empatia, nem de pensar a sociedade fora do casulo do seu interesse próprio, que era um interesse ilegítimo, porque era um interesse sustentado à custa de uma apropriação autoritária do Estado por parte de um grupo de meia dúzia, não, 200 famílias que mandavam os interesses que mandavam a política nacional e que mandavam a economia nacional e determinavam quem podia enriquecer e quem não podia. Sobre a questão das oportunidades daquilo que chamas de 25 de Abrilismo. Quer dizer, uma economia de mercado tem que ser leal, no sentido tem que ser geradora de oportunidades. Nós verificamos com todos os defeitos, por exemplo, a economia americana é uma economia que gera oportunidades. Quando olho, enfim, a comparação é um pouco atrevida, mas quando comparamos com a economia portuguesa, eu pergunto assim, eu não sei quanto é que tu ganhas, mas com o que tu ganhas e com os impostos que tu pagas, em que dia é que tu podes criar o que é que seja? Não podes criar nada, a tua vida é pagar cebolas, leite Vigor e detergentes no continente, pagar a escola aos teus filhos, saldar os teus impostos e esperar pelo princípio do mês onde recebes. Quer dizer, uma economia tem que permitir às pessoas uma capacidade de aforro que lhes permita investimentos de média e longa duração. Quer dizer, isso não é só o direito que nós não nascemos todos com o direito a enriquecer, mas nós nascemos com o direito a sonhar. Há pessoas que não têm interesse nenhum em enriquecer, mas que querem um bocadinho mais de latitude na gestão da riqueza que elas que geram para fazerem escolhas. Quer dizer, isto não é incompatível com o socialismo, porque quando a socialização da riqueza atinge um patamar tal em que as pessoas sentem que não têm liberdade e que, para utilizar aquela expressão de há pouco, vivem atarrachadas à condição de que emergiram e não conseguem, pelo menos licitamente, não conseguem sair da cepa torta. Quando uma sociedade está tão asfixiada que não existem formas lícitas de enriquecimento, nós assistimos ao enriquecimento à nossa roda e percebemos que este tipo não enriqueceu licitamente, isso não é possível. Então aí nós temos que refletir sobre o tipo de economia e de sociedade que nós estamos a pôr de pé. Todos os estudiosos sabem que nos períodos de grande crescimento económico são períodos de grande crescimento também da desigualdade. Ora, pessoas como eu, que objetam a uma desigualdade excessiva, têm que reconhecer que nas fases de enriquecimento coletivo há uma fase de aumento das desigualdades, que depois pode ser atenuada e corrigida. Mas a fase do crescimento, por exemplo, o Partido Socialista fala do crescimento económico, das condições de crescimento económico e tem as suas teses sobre isto. Com umas simpatizarei mais, com outras simpatizo menos, e todos os meus camaradas também têm a opinião que cada um a sua. Mas nós vimos na esquerda muitos partidos para quem o problema da criação de riqueza, que é algo que está muito próximo da questão do atraso nacional, o atraso português, porque é que nós arrastamos, que só foi historicamente vencido de forma absolutamente extraordinária a seguir ao 25 de Abril. Era um país, tu não és desse tempo, mas eu ainda me lembro. Não foi quando entramos para a União Europeia? Sim, a União Europeia fez uma diferença enorme, mas historicamente, repara, a opção europeia e o fim da opção imperial, quer dizer, historicamente é a mesma coisa. Nós sabemos que há ali 10 anos no meio, mas historicamente 10 anos não é nada. Aqueles que queriam romper com as ilusões imperiais anacrónicas de uns, eram esses que queriam a opção europeia. Até dentro do próprio regime. Nós não temos nenhum futuro africano, nosso futuro é europeu. Como todas as nações pós-coloniais da Europa, o nosso destino coletivo é esse, e é comum, e é europeu. Quer dizer, o enriquecimento do país não foi só por causa dos fundos europeus, isso é um erro completo de análise. Vimos livros do enorme... Porque o Império Colonial
era um custo enorme para o país. Um país pobre não tinha condições de manter aquelas vastidões. Só que era uma carga enorme para o país, que era paga aqui, na falta de escolas, na falta de hospitais, na falta de saúde pública, na falta de uma série de coisas que nos faziam parecer. Nós estávamos indicadores sociais atrás da Europa de Leste. É uma coisa que hoje parece inconcebível. Vamos atrás da Europa de Leste. Já leste as causas do atraso português, do Nuno Palma? Já. Mas o tema do atraso português é um tema obsessivo desde o século XIX. Sim. Mas não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. E, portanto, quer dizer, fizemos um caminho extraordinário. Porque o Império era muito caro. Nós pagámos, as nossas famílias, os nossos antepassados, uns pagaram um preço de sangue para manter o Império. E a verdade é que... Mas o Império só existia para satisfazer meia dúzia de conglomerados portugueses que eram dos maiores da Europa. Todos apoiados no acesso aos recursos gigantescos do nosso Império Colonial e da sua exploração. Uma das coisas que me preocupa naquilo que eu vejo acontecer na Europa politicamente neste momento está relacionado com a liberdade de expressão. Temos aqui uma imagem de um programa de 60 minutos, está no YouTube, se quiserem ver, está aí o título. E isto é um post que alguém fez que diz Kletterpark für Flüchtlinge. Não sei se disse bem, mas no fundo é parque de aventuras para refugiados. E pronto, é um meme, é uma parvoíce, pode-se até dizer que é um bocadinho violenta a ideia das crianças brincarem nos cabos elétricos, não é? E pronto, para mim é uma coisa completamente idiota. Mas esta brincadeira, fazer com que alguém receba polícias em casa, fique sem portátil, leve um telemóvel e receba uma multa de 3.750 euros, preocupa-me, porque parece-me que acho que todos concordamos que não é bom as pessoas sentirem emoções más, não é? Isso é a parte fácil e acho que estamos quase todos desse lado, mas ir para estas zonas cinzentas em que uma coisa, não é, que é assim meio uma piada e que é difícil de definir, faz com que uma pessoa fique sem portátil, sem telefone e levar uma multa desse tamanho, preocupa-me porque qualquer pessoa que entre para o poder agora definir quem são as pessoas sensíveis e onde é que está a linha a partir do qual é discurso de ódio, é uma coisa que nas mãos erradas, não é, é bastante perigoso. Como é que tens sentido? E no Reino Unido há pessoas a ir para a prisão por fazerem posts no Facebook. Eu acho que nós tínhamos encontrado um sítio, isto já é pensado há 4.000 anos, não é? A liberdade de expressão. E acho que nós estávamos num sítio excelente, que era, não se pode incitar à violência e não se pode dizer coisas que têm um custo muito mensurável para a sociedade, como dizer que há uma bomba no aeroporto ou assim. Estes problemas têm muito a ver com o desenvolvimento tecnológico e o aparecimento das redes sociais. Antigamente, o acesso à imprensa era mediado pelas redações, pelos jornais, pelos diretores, quer dizer, tudo isso contava. Portanto, era uma grande responsabilidade social. Permitir que alguém tivesse uma tribuna num jornal convocava uma responsabilidade social. Esta pessoa é digna ou não de ter este acesso a este vasto público. Hoje em dia isso está tudo democratizado, toda a gente escreve, fala, como nós aqui, dizemos o que queremos. Tu também tens uma responsabilidade social, as pessoas convidas e a quem dás a voz, tu estás a divulgar ideias, algumas são indignas de ser divulgadas. Esse é que é o problema, quer dizer, antigamente, se um jornal se dedicava, por exemplo, a negar o Holocausto, dizer, o Holocausto não existiu, o Holocausto é uma invenção, quer dizer, antigamente era possível agir sobre esse órgão de comunicação social e impedi-los. Estes senhores não podem ter a responsabilidade social de serem um órgão, porque eles são um órgão de comunicação social livre, mas não podem mentir descaradamente e acicatar certos fantasmas históricos pelos quais já pagámos um preço horroroso e não queremos voltar a isto. Quer dizer, eu isso percebo perfeitamente. Ora, como é que isto se faz numa sociedade completamente em que o acesso a canais de projeção, de opinião e de informação está completamente democratizado? Como é que isto se faz? As pessoas começam a ser incomodadas porque defendem determinadas coisas. Eu também, muitas vezes, vejo coisas qualificadas como discurso de ódio e, de acordo com os meus padrões de tolerância, não seria discurso de ódio. São apenas ideias estúpidas. Mas, quer dizer, uma pessoa não tem que ser perseguida
nem tem que ser multada por dizer coisas estúpidas. Quer dizer, se toda a gente fosse multada por dizer coisas estúpidas, não havia nenhum problema com o financiamento do Sistema Nacional de Saúde, nem da Segurança Social, nem de nada, sobrava dinheiro. As pessoas também têm dinheiro, têm direito a dizer coisas estúpidas. Mas, de facto, quando somos confrontados com certos exemplos em que existe a consciência de propagar a mentira insistentemente, como indecorosamente, com dolo, para manipular a opinião pública, para alcançar determinados fins políticos. Nós vivemos num sistema democrático. O soberano não é o povo, o soberano é a opinião pública. A opinião pública é que é verdadeiramente soberana. Porque onde é que está a chave do poder num sistema democrático? Está no controle da opinião pública. É soberano para os políticos. Não, soberano no sentido que manda. Quem é que manda em última análise na democracia? Ok, já percebi. É a opinião pública, é a opinião das pessoas. E é a opinião pública que comanda os nossos destinos coletivos. Quer dizer, se tu ficares com mais meia dúzia de pessoas a explicar que o Holocausto existiu e de repente toda a comunicação social, como nós vemos acontecer assustadoramente em vários países. Repara, o dinheiro, numa sociedade democrática, o dinheiro tem enorme poder, não é? Geralmente o dinheiro o ideal é o poder político estar sempre acima do poder económico, que aliás a Constituição estatui, mas nem sempre é assim, não é? Nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a transformar-se numa oligarquia plutocrática, é um regime de bilionários, que o povo festeja e aplaude. Mas já é há muitos anos, já é o grande capital que manda nos Estados Unidos há décadas. Também, mas já reparaste que, apesar de agora é mais descarado. Agora se calhar é mais descarado. Portanto, nós quisermos manter uma vida democrática que não seja completamente controlada, manipulada e decidida pelo dinheiro, porque o dinheiro é o único que consegue condicionar a opinião pública, e a opinião pública condicionada decide quem manda. Nós vemos isso. Não vale a pena estar aqui a certos partidos e quem os financia. E portanto nós temos que ter cuidado. Portanto, como é costume na vida, nem preto nem branco. Nós temos que confiar no bom senso das autoridades que têm que salvaguardar que o espaço público é um ecossistema mais ou menos saudável, onde há aldrabões mentirosos, pessoas que pregam ódio. Mas é possível pôr aqui uma série de professores universitários vão arrebanhar 20 malucos a um conjunto de universidades, todos eles credenciados pelas respectivas instituições, e que vêm pregar um discurso racista, tentando explicar que o homem branco, por uma série de razões, como se fez durante todo o século XIX, quer dizer, todas as autoridades, todas as excelências, todas as eminências, todos pregaram, quer dizer, havia um enorme consenso nas comunidades científicas sobre as teses racistas, não é? Com origem no darwinismo e por aí fora, até ao século XX. Quer dizer, e acabámos na Segunda Guerra Mundial com um extermínio em massa, deliberado, programado, organizado e burocratizado de um povo inteiro. Quer dizer, mas nós, em nome da liberdade de expressão, temos que permitir que esta gente volte. É assim tão difícil encontrar 20 ou 30 pessoas, supostamente com qualquer autoridade, para aparecerem na internet virais, a explicarem que o racismo tem fundamento, como se explica aqui o perímetro do crânio e a rapidez com que o branco, o asiático, o negro, o azul e o roxo conseguem responder a equações ou dar saltos de 5 metros. Quer dizer, não podemos tolerar isto, não é possível. Porque estes desvairados, se tiverem por trás o músculo financeiro que conseguem ter, basta ver aquele pobre maluquinho, cujo único talento é o de acumular um prodígio empresarial, e um homem de risco, muitas qualidades, mas que também dá sinais de ser um desvairado socialmente, um irresponsável, o do Elon Musk, um personagem que está a paredes meias com a demência. Basta ver as figuras que faz publicamente para perceber que é um narciso que está deslumbrado consigo próprio e claramente acha que faz parte de uma qualquer subespécie da espécie humana que foi avantajada com qualidades únicas e irrepetíveis. Quer dizer, estas pessoas são perigosas e, sobretudo, quando os perigosos têm fundos ilimitados, está tudo em risco. A sociedade, a democracia, a nossa paz, o nosso sossego, o nosso e dos nossos filhos. Portanto, tem que existir limite. Nós não podemos ser agora também da seita da liberdade de expressão e aquilo ser um culto em que nós, como mártires, aceitamos pagar individualmente e coletivamente as consequências da liberdade de expressão. Não, nós queremos liberdade de expressão. Mas nós também temos que impedir que esse discurso falso, o discurso de ódio, o discurso que pode realmente perverter as nossas sociedades,
Se não for de um maluquinho que está lá em casa às 5 da manhã a dizer disparates, mas se for de alguém que é financiado por entidades poderosas, economicamente poderosas, e que tem a capacidade de causar dano à nossa vida coletiva. É fácil concordar contigo emocionalmente, não é? Naquilo que estás a dizer, mas o diabo está nos detalhes, não é? Por exemplo, dizeres eu odeio o Trump, é discurso de ódio? Não. Pronto, não. Mas lá está. Basta, não é? Se criares um gabinete deste tipo, como na Alemanha, e aquilo passar para as mãos de outro partido ou de outras pessoas, de repente não podes dizer mal das pessoas do nosso partido, não podes dizer mal dos polícias, percebes? E também dos detalhes de como é que tu vais dizer se a pessoa tem um poder económico por trás. Como é que vais distinguir essas coisas? Dizer assim, o Trump é um idiota, por exemplo. Não, odeio, literalmente discurso de ódio. Não podia parecer mais discurso de ódio. Eu odeio o Trump. Não, mas isso não é discurso de ódio. Discurso de ódio é dizer Trump não merece viver. E eu odeio pessoas trans. Eu odeio pessoas trans. Eu também não acho que seja discurso de ódio. Agora, dizer assim, Trump não merece viver, as pessoas trans têm que ser perseguidas, as pessoas trans são um risco para a sociedade. As pessoas já incitamento à violência. Como é evidente, isso não pode ser, não pode ser admitido. Mas dizer, então não gostarias de ver isto em Portugal? Eu não quero que se proíba a estupidez. Eu quero que a estupidez continue aqui no meio de nós, os cretinos a escrever e a falar e a atazanar com as suas ideias mal amanhadas. Quando temos cretinos entre nós a falar em liberdade, isto é uma das marcas de uma sociedade aberta, não é? Em livre, tipo, nós deixamos os cretinos, não andamos a chatear os cretinos, porque os cretinos têm direito à vida. Agora, quando o discurso de ódio associado, quer dizer, um discurso que tenta pregar a violência, a vontade de perseguir uma pessoa individualmente considerada ou uma categoria de pessoas. Quer dizer, isso não pode ser admitido. Isso não pode ser admitido, porque isso põe em causa os fundamentos em que assenta a nossa vida coletiva e que todos nós aceitamos para sobrevivermos nela. Quantas vezes não temos vontade de dar um tiro num mentecapto que parece a encarnação da maldade e da degenerescência da espécie, mas não podemos, porque as regras da vida em comunidade e da decência básica nos impedem disso. E portanto, porquê que um desvairado qualquer há de ter o poder social de aceder à internet, que agora está democratizada, qualquer burro consegue dizer meia dúzia de coisas no microfone, porquê que nos damos o poder de mobilizar outros half-witted, outros meios burros a cometerem atos de violência, de agressão e não sei, não podemos consentir isso, não é possível. Pronto, não é possível. Agora, a minha esperança é que quem tiver o poder de traçar essa fronteira seja sempre gente sensata e gente com amor à liberdade. Gente sensata com liberdade. Mas para mim já não é sensato isto. Pois. Já é preocupante. E se calhar é. E as sociedades também não são todas liberais da mesma maneira. Há sociedades que encaram a liberdade individual de uma maneira diferente. Se calhar para a tua cultura e para a minha já estamos para lá do que é admissível. Porque também não queremos ser... O papel das entidades tem o papel de... Quem tem o dever de policiar a admissibilidade desse tipo de comportamento, desse tipo de discurso, tem que ser pessoas de um grande amor à liberdade, grande cultura democrática e uma infinita tolerância para conviver com a estupidez. Nós não estamos aqui para higienizar a sociedade dos mentecaptos. Os mentecaptos têm direito de viver entre nós e a expelirem os seus dizeres. Mas nós temos que impedir que a sociedade se torne um sítio infrequentável por causa da violência que é engendrada através do discurso de ódio. É um dos grandes problemas que vamos ter que... Ainda estamos a tentar perceber como é que vamos resolver, porque estas soluções e outras não me parecem as melhores. Esta pergunta da liberdade de expressão foi do Pedro Pedroso. Para acabar, última pergunta do Mecenas também, Emanuel Leston. Quando é que te candidatas à liderança do PS? Não vejo isso, não está nos meus horizontes. Mas não rejeitarias? Bom, quer dizer, eu não rejeito isso, não rejeito nada, não vejo nenhum motivo para não, acho que ainda é cedo para me aposentar da vida pública, mas até hoje isso nunca foi uma prioridade da minha vida. Sou uma pessoa muito privada, gosto muito de certas compensações que a vida privada nos dá e não está nos meus horizontes, e muito menos agora, porque acho que o PS está bem entregue e tenho esperança de que as coisas corram bem. Eu geralmente faço o que posso
para escapar com uma certa elegância a esse tipo de perguntas. E conseguiste. Ficaste foi sem bateria fiquei, nos desenhos. Olha, timing fiquei. perfeito. Eu ia-te pedir para mostrar para a câmara, por acaso, mas olha, safaste. Morreu. Muito bem, olha, obrigado. Foi muito bom. Sabes que eu não adoro política, não é assim o tema que mais me entusiasma, mas isto foi muito divertido. Por isso, Ainda bem, obrigado. ainda bem. Esperemos que as pessoas também achem, os teus ouvintes. Exato. Muito obrigado a vocês também que tiveram a ver ou a ouvir. Não fujam já. Se tiverem gostado desta conversa e gostarem de conversas de mente aberta, contemplem subscrever ou deixar 5 estrelas ou pronto, interagir de alguma forma. Se tiverem a sentir-se mais generosos e quiserem apoiar este projeto para que ele possa continuar a crescer e melhorar, tornem-se mecenas. E por hoje é tudo. Obrigado. E obrigado mais uma vez, Sérgio. Obrigado, eu.